Neste programa, vamos falar sobre andamento. Mais especificamente, falaremos sobre as classificações dos andamentos. Na manga larga, assim como em outras raças, o andamento é uma de suas principais virtudes e talvez o seu grande diferencial. O andamento é a expressão maior dos equinos, talvez a sua essência, pois está diretamente relacionado com todas as finalidades para as quais eles são criados. Importante ressaltar que a locomoção é resultante da interação entre boa morfologia, temperamento e outros elementos fisiológicos associados, como a neurobiologia, que estuda desde o papel do sistema nervoso central até a ação de motoneurônios e tipos de fibras musculares, que irão resultar nos diversos movimentos. Tudo isso, é claro, resulta de componentes genéticos, podendo ser aperfeiçoados pelos treinos e equitação. Discutiremos o andamento aqui, baseados em estudos e literatura científica que ao longo do tempo vem sendo aprimorada a partir do uso da tecnologia. A locomoção envolve movimentos de todo o corpo e segmentos dos membros, de forma rítmica, coordenada, onde se busca constantemente uma boa impulsão para que ocorram os deslocamentos, sobretudo buscando também um melhor equilíbrio. Iremos inicialmente aqui então apresentar os elementos técnicos utilizados para classificar e distinguir os diferentes andamentos. Bem, os andamentos podem ser classificados quanto à sua naturalidade, neste caso podendo ser naturais ou artificiais. São naturais aqueles que o cavalo nasce com a propensão para executar por ter herdado de seus ancestrais. São eles o passo, o galope, o trote, as marchas e a andadura. Nesse caso, ressaltando que sempre quando me referi aqui a andadura, é aquele andamento lateralizado e não andadura, conceito muito utilizado em vários meios para se referir aos andamentos em geral. Como artificiais, nós temos os diversos andamentos da figura do adestramento, por exemplo, onde o cavaleiro interage com o cavalo e, a partir de suas ajudas, reflete em algum movimento. Piafé, passagem, mudanças de pé, além de diversas outras figuras. Quanto à progressão, eles podem ser considerados como progressivos, improgressivos ou retrógrados. São progressivos aqueles em que há deslocamento avante, ou seja, o passo, o galope, o trote, as marchas, que é direito e alinhado a coluna à frente quando em linha reta. E nas curvaturas ou em alguns tipos de andamento que a gente chama também de ladeios, eles vão encurvados com a pequena movimentação à frente, mais lateralmente também. Em progressivos, o mais famoso é o Piafé, em que não há progressão ou muito pouca, e o recuo, que representa os andamentos retrógrados. Quanto aos avanços dos bípedes, eles também podem ser classificados quando os bípedes avançam em diagonal, e aí são os andamentos diagonais, em lateral, ou pode ser uma mescla dos dois. Como andamentos diagonais, nós temos o trote, a marcha trotada e a marcha batida. Como os andamentos com avanços laterais, a marcha picada e a andadura. E quando pode ocorrer uma combinação, nós temos o passo e o galope
ambos com grandes variações. Os andamentos também podem ser classificados quanto à simetria de apoios, ou seja, o tempo comparado de apoio dos cascos de um lado em relação ao do outro lado. Os andamentos nesses casos poderão ser simétricos ou assimétricos. São simétricos, por exemplo, um andamento em que, como no exemplo, o animal tem 50% de tempo de apoio do anterior direito e do posterior esquerdo, assim como também igualmente a outra diagonal. São andamentos simétricos os de boa qualidade do passo, os diferentes tipos de marcha, assim como o trote. São andamentos assimétricos ou galope. Os andamentos também podem ser classificados como marchados ou saltados. Como marchados, entende-se aqueles em que durante o deslocamento o cavalo não perde contato com o solo, estando entre eles o passo e as diferentes marchas. Como saltados, aquele em que há um pequeno momento de voo, que são o trote, o galope e também o pace, que é uma andadura de corrida. Com relação à coordenação dos membros, ou como esses membros se movimentam, irá interferir no contato do casco com o solo, e daí os diferentes tempos, ou seja, o número de sons que se ouvirá quando os cascos tocarem os solos. Os andamentos, nesse caso, poderão ser sincronizados ou dissociados. Como sincronizados, nós temos o trote a 2 tempos, ou seja, os membros se movimentam simultaneamente em diagonal, apoiando os cascos simultaneamente. Temos a andadura, em que os membros tocam o solo simultaneamente em lateral, então ouve-se 2 sons. Já nos andamentos dissociados, há uma série de combinações possíveis. O passo, o andamento mais dissociado deles, se ouve cada um dos cascos em uma passada, então há 4 tempos. Assim como também nas diferentes marchas. Cabe aí ressaltar que existe uma diferença muito grande entre minimamente dissociado, como na marcha trotada, até muito dissociado, como na marcha picada. Também o galope ocorre com dissociação a 3 tempos ou 4 tempos. A 3 tempos, quando uma diagonal toca simultaneamente 2 membros, e a 4 tempos, como no galope de corrida. Para buscar minimizar polêmicas que eventualmente as classificações anteriores possam gerar, vamos ao que diz o padrão racial, observando alguns animais recentemente premiados e que possuem reconhecimento quase unânime entre os conhecedores de marcha trotada. Diz o padrão, com apoio diagonal bipedal em 2 tempos, com tempo ínfimo de suspensão entre apoios, admitindo-se excepcionalmente ainda o registro de animais que apresentam marcha diagonal. Na marcha trotada, o tempo de suspensão é mínimo, somente o suficiente para que se proceda à troca dos membros, justificando-se dessa maneira a denominação de marcha trotada. Na marcha diagonal, ligeira dissociação dos apoios diagonais e sempre com maior predomínio nos tempos de movimentação dos bípedes diagonais, em relação aos tempos de movimentação dos bípedes laterais. É importante ressaltar que, com relação ao padrão racial, nas mais diversas raças, os mesmos foram escritos a partir de análise hábil de excepcionais cavaleiros e hipólogos, que, no entanto, não tinham à sua disposição as tecnologias de hoje para observarmos os rápidos movimentos dos cascos e de seus membros. Ao observarmos os excelentes animais da atualidade, como visto aí no vídeo, acredito que haja uma grande confluência na identificação da alta qualidade dos indivíduos, assim como na identificação
dos mais qualificados. Há ainda diferenças de visão ou de interpretação de terminologias e de conceitos historicamente fixados sem o uso da tecnologia que hoje possuímos. Vamos observar esse cavalo, que é um exemplo de boa biomecânica em marcha trotada, em filmagem a 240 quadros por segundo. Observem que tanto na visão anterior em câmera em velocidade normal como nessa câmera lenta, ele descreve o padrão, com andamento diagonalizado, amplo, elástico e elegante. Mas é ao aprofundar na tecnologia e passar quadro a quadro que muda-se a visão e a percepção na troca dos apoios. Vejam os cascos dos posteriores tocando antes dos anteriores ao solo. Isso ocorre de forma sistemática com os demais animais avaliados, assim como momentos em que 3 cascos possuem partes em contato com o solo são perceptíveis. Por outro lado, não se percebe a suspensão, ou apenas em raríssimos casos. As polêmicas e discussões em torno da locomoção equina não são particularidades de hoje em dia e do estudo da marcha. Elas vêm de há muito tempo. Nesse quadro de 1820 estão cavalos ao galope como eram pintados à época. Para discutir como era essa locomoção, Leland Stanford, o fundador da Universidade de Stanford e criador de cavalos, contratou Milbridge para fazer um estudo a respeito da locomoção. Num primeiro momento não deu certo, num segundo momento, utilizando um equipamento moderníssimo da época e recém-inventado, que era a câmera fotográfica, eles dispuseram algumas câmeras em sequência para que fotografasse um cavalo de Stanford quando passasse à frente delas. E a partir daí formou-se uma nova imagem, uma nova visão e percepção de como era o galope e de como hoje nós o percebemos. Então foi uma grande mudança e uma grande quebra de paradigma a partir do uso da tecnologia. Bem, aí estão alguns livros e literaturas importantes que tratam da locomoção equina, sendo o primeiro Equine Locomotion, para mim, uma das bíblias, e que é um livro disponível em forma eletrônica no site da Amazon. Bem, terminamos aqui esse, que é um dos programas a respeito do fascinante tema que é a análise dos andamentos dos equinos. Grande abraço a todos.